Boas-vindas a mais uma aula sobre o ecossistema Cloud. Todo vendedor já parou no meio de uma negociação com a mesma dúvida. Será que eu posso dar esse desconto? E aí ele manda mensagem para o sócio, pergunta, espera e o cliente acaba esfriando. Hoje eu vou pegar documentos reais da minha área comercial e transformar num poderoso copiloto que responde esse tipo de pergunta em segundos. E nós iremos utilizar uma funcionalidade do Cloud chamada de projetos. Vamos lá? Eu já estou com o meu Cloud aberto aqui na tela. A mesma interface que a gente já viu anteriormente. Estamos utilizando ainda o Cloud Chat. Na próxima aula a gente vai trabalhar com o Cloud Cowork, mas aqui ainda é o Cloud Chat. E no menu lateral eu tenho o menu de projetos. Aí a gente clica aqui em projetos e já clica em criar um novo projeto. Eu vou dar um nome para ele. Nesse caso eu vou chamar ele de Harvey, assistente de vendas. Não vou colocar nenhuma descrição e vou criar o meu projeto. O que seria um projeto dentro do Cloud? De maneira simples e resumida, um projeto é como se fosse uma pasta do seu Drive, uma pasta que acumula, que organiza e armazena chats. Então, o projeto nada mais é do que uma forma de você organizar as suas conversas. Eu, por exemplo, utilizo também o Cloud para contexto pessoal. Então, eu quero entender qual é o melhor treino para se fazer na academia, enfim, coisas pessoais. Então, para isso, eu tenho um projeto pessoal, porque só dentro desse projeto eu vou fazer todas essas perguntas e o bom dos projetos é que ele organiza esses chats de maneira que toda a memória, todo o contexto fica exclusivo dentro daquele projeto. Então, se eu tenho um projeto de coisas pessoais, o restante do meu Cloud, ele não terá memória sobre o que está acontecendo ali dentro. Cada projeto tem a sua memória específica. Então, isso por si só já é um grande diferencial de se utilizar os projetos no dia a dia. Então, ele organiza, ele agrupa chats. Mas uma outra funcionalidade interessante dos projetos é que nós conseguimos subir instruções personalizadas para aquele projeto e também arquivos que serão a base de conhecimento. E nós teremos acesso a essas informações somente dentro dos projetos e em nenhum outro lugar do Cloud. Isso é muito bom, por isso que eu gosto bastante de utilizar o Cloud, principalmente nesse tipo de contexto, onde eu quero fazer uma espécie de oráculo para responder determinadas dúvidas com base em uma base de conhecimento. Para fazer isso, aqui dentro dos projetos é muito simples. Então, primeiro, eu já criei o meu projeto, ele está aqui. Qualquer texto, qualquer mensagem, qualquer prompt que eu trocar aqui dentro e que eu digitar aqui, estará restrito ao projeto. Então eu vou perguntar: você sabe me dizer qual a capital do Brasil? Perguntei, beleza. Ele vai me responder normal, qual é a capital do Brasil. Se eu vier no menu lateral, clicar em projetos, vir aqui em Harvey, tá aqui o chat que eu fiz dentro desse projeto específico. Ah, César, eu tô aqui em uma outra conversa. Então, tô aqui nessa conversa e vou perguntar o seguinte: me diga quem é Harvey Specter. Ele vai me responder. Vai falar que é um personagem fictício da série de TV Suits. Beleza. O que eu posso fazer aqui? Eu fiz adicionei uma conversa, fiz um prompt, mas esqueci de adicionar esse prompt a um projeto específico, mas ele faz referência àquele projeto, faz parte daquele projeto. O que eu posso fazer? Vim aqui na setinha de um chat normal e adicionar o projeto. E aí eu vou adicionar ele
a esse projeto do Harvey. E aí, se eu voltar aqui nos projetos agora, entrei no meu projeto do Harvey, tá aqui, ó, os 2 chats que eu digitei, bom? Então, essa é a funcionalidade padrão dos projetos. Organizar os seus prompts, organizar as mensagens que você troca com a inteligência artificial. Show! Agora vamos trabalhar com a questão das instruções e dos arquivos. Lembra que eu falei que a gente tem instruções que são seguidas apenas dentro do projeto e arquivos que são a base de conhecimento lida apenas dentro desse projeto? É o que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos adicionar alguns arquivos aqui e para a aula ficar legal, eu vou adicionar arquivos de tipos diferentes. Então vou adicionar primeiro um PDF. Então é um PDF de guia do produto. Então aqui eu estou trazendo várias informações sobre módulos do meu produto, funcionalidades. Então, olha, Cognos é uma plataforma de IA da Calidash para escritório de advocacia. Eu tenho um módulo de IA de atendimento, eu tenho dashboards, eu tenho conciliação bancária, eu tenho as minhas integrações, o que Cognos não faz, enfim. Então, esse é o meu primeiro arquivo, é um PDF, 4 páginas, é o guia do meu produto. Show! Qual é o outro arquivo que eu vou colocar aqui na base de conhecimento? Eu vou pôr uma planilha, para vocês verem que o Claude ele tem capacidade de buscar informações em arquivos diferentes. Então, estou dentro de uma planilha. Essa planilha aqui, a gente utiliza para informações de preço. Então, eu tenho todos os módulos aqui separados, um a um. O porte de advogados e o valor mensal. Inclusive, tem até alguns comentários aqui, ó. E beleza. Valor anual, tem o combo, ok? Tem algumas políticas de desconto. Então, olha, a alçada do vendedor, a aprovação é automática, desde que seja um desconto de até 10%, tá bom? Agora, o sócio, tanto eu quanto o Iago, a gente pode dar um desconto de 10% a 20%, mas é preciso solicitar por escrito antes de prometer ao cliente. Então tem essas informações aqui, algumas contrapartidas, uma aba de condições vigentes, então a planilha é completinha, uma planilha com várias abas, inclusive padrões aqui diferentes, né, de uma aba para outra, diferente de um padrão usual de uma planilha. Show! E o último documento é um documento de Word, né, um DocX. Eu estou visualizando ele aqui pelo Google Docs, mas é um documento de Word, normal. E é uma matriz de objeções e concorrência. Então aqui a gente tem algumas objeções do cliente, como por exemplo, eu já pago R$200 num chatbot. O que a gente vai responder? Tá, mas a gente não compete com chatbot, etc. O que eu nunca posso dizer? Nunca vou falar mal da ferramenta atual do cliente, né? Então, também nunca vou igualar o nosso preço ao dela. Então, todas as objeções possíveis de acontecer nesse tipo de venda do produto que eu tô, a gente está trazendo aqui para esse documento, e uma visão de concorrência também, né? O que a gente integra, o que a gente não integra. Beleza. Então, esses são os arquivos. Lembrando que tanto prompts que estão sendo utilizados aqui, quanto também os arquivos, você consegue acessar de forma gratuita, acessando o link aqui na descrição. Então, quer acompanhar, quer fazer isso depois, junto comigo, basta acessar os arquivos aqui na descrição e você consegue acessar tanto esses arquivos que eu estou mostrando, planilha, etc., como também os prompts mostrados aqui durante a aula. E aí eu vou adicionar os arquivos. Então, para adicionar arquivos como base de conhecimento, eu venho aqui, ó, desço dentro do projeto, ó, tô dentro do projeto, página inicial dele. Se por acaso você não lembra, menu lateral, projetos, acesso o meu projeto, desço e aí sim, aqui eu tenho arquivos. Aqui eu vou clicar em adicionar arquivos, vou carregar do meu computador e vou trazer os 3 arquivos para cá. A planilha, o PDF e também o meu DocX. O Claude ele tem uma capacidade de arquivos definida, então você não pode colocar arquivos infinitos aqui, mas é bem generoso. Então você viu, eu trouxe um PDF de 4 páginas, um doc de mais 3 páginas, uma planilha de 3 abas, e eu atingi 1% da capacidade do projeto ainda. Então dá para subir arquivo pra caramba aqui, sem nenhum medo.
Então, eu já adicionei o arquivo e agora, o que eu quero fazer? Eu vou adicionar uma instrução personalizada. Então, toda vez que eu fizer um chat dentro desse projeto, esse chat vai obedecer a essa instrução que eu colocar. Eu vou adicionar essa instrução aqui, ó, no maisinho. Então, aqui dentro, eu vou colar o meu prompt, a minha instrução. E aí, o que eu trouxe aqui? Você é o Harvey, o copiloto comercial da Cognis. Falei o que é a Cognis. Quem fala com você é um vendedor no meio de uma negociação real. E ele precisa de uma resposta rápida e segura, não de aula. Então, já estou trazendo um pouco de como eu quero que a resposta seja. Regras. Seja direto, responda até 5 linhas sempre que possível. Toda resposta sai da base de conhecimento deste projeto. Se a informação não estiver na base, responda, olha, não está na base. 3. Desconto. Respeita a política de descontos. Se o pedido exceder a alçada do vendedor, diga isso na primeira frase e aponte o caminho. 4. Se o cliente pedir algo que Cognis não faz, oriente o vendedor a não prometer e entregue a resposta padrão do guia do produto. O tom da casa. Claro, direto, sem juridiquês, sem promessa de resultado. E sempre que fizer sentido, termine como uma única linha. Próximo passo. Beleza. Então, essas são as instruções. De novo, vocês podem ter acesso ao prompt, basta acessar o link da descrição. Eu vou clicar em salvar instruções. Então, de agora em diante, dentro desse projeto, e apenas dentro desse projeto, ele terá acesso a esses arquivos aqui e a essa instrução. Então, vamos testar aqui dentro? Eu vou fazer uma primeira pergunta. Eu vou falar o seguinte: quanto fica IA de atendimento mais dashboard para um escritório de 12 advogados no anual? Então é como se um vendedor estivesse utilizando aqui esse projeto para tirar dúvidas no meio de uma negociação. Estou utilizando o modelo Sonnet, então um modelo intermediário, e vamos ver qual é a minha resposta. Aqui nessas respostas eu não vou fazer corte nenhum, então vou deixar ele pensar até para você ver em quanto tempo ele entrega essa resposta. Não demora muito, em poucos segundos ele já busca as informações e já me responde. Dá para ver que inclusive ele está lendo a tabela do comercial, o que é ótimo porque eu estou pedindo preço aqui. E ele trouxe, olha, fica em 1.980 por mês no plano anual, sendo a IA de atendimento 1.190 e o dashboard 790. Será que é isso? Vamos vir aqui na tabela de preço. E aqui na tabela de preço, olha, IA de atendimento, eram 12 advogados, está aqui. Então é essa linha, 1.290 para IA de atendimento e pro dashboard e gestão aqui, ó. 12 funcionários seria essa outra linha aqui embaixo, mais 890. Então seria esse daqui mais esse daqui. Vamos voltar. Ó, na verdade, ó, 1.190. Deixa eu ver se eu errei ou se ele que errou. IA para atendimento seria 1.290. Ah, tá. Olha só. Olha como a IA está muito mais eficaz do que eu. Eu estou olhando o plano mensal, mas na verdade é o plano anual. Então, 1.190 mais 790, que daria 1.980 mesmo. E é isso aqui, 1.980. Perfeito. Então, aqui inclusive, ótimo caso de... Talvez eu não daria uma resposta de bate-pronto tão rápida e tão eficaz para o vendedor. E aqui a inteligência artificial deu uma boa resposta. Beleza, eu posso fazer uma outra pergunta aqui mesmo, então eu posso perguntar, olha, o cliente, ele fecha hoje, se eu der 20% de desconto no anual, posso? E não deveria poder. Como é um vendedor, ele não tem direito a dar 20% de desconto. E olha, ele falou, ó, não sozinho. 20% está na alçada do sócio, tá? Não na sua. Então você precisa pedir por escrito ao César ou Iago antes de prometer ao cliente. Show! Então, fiz essas perguntas dentro do projeto, ele consulta a base de conhecimento, entende a instrução e me responde. Beleza. Vou voltar para o meu projeto.
Estou aqui dentro do meu projeto, ó, e meus chats continuam aqui. Quero fazer uma outra pergunta. Vou falar, olha, ele falou que já paga R$ 200 num chatbot. Me dá a resposta? Falando como um vendedor falaria. Olha, ele não competimos com o menu de aperte 1, aperte 2. O Cognos conversa em linguagem natural, mostra o dossiê do cliente sozinho, integra com o sistema de gestão, enfim, tá aqui a resposta toda. Show! E pra gente fechar o nosso teste, eu vou perguntar uma coisa que ele não deveria fazer. Então vou falar assim, olha, a gente integra com o sistema Temis. Perguntando, vamos ver a resposta. Ele respondeu, olha, não está na base. Esse sistema, né, não consta na lista de integrações. Regra de ouro, integração fora dessa lista só é prometida após a análise técnica. Não estime prazo, nem viabilidade agora. Isso é ótimo, tá? Porque eu tenho muito atrito entre time comercial e time de produto. Porque o time de produto me fala, olha, lá vem o comercial de novo, prometendo coisa que a gente não tem, colocando prazo fictício, colocando prazo que não existe. Dessa forma a gente consegue resolver esse tipo de coisa. E não somente do time de comercial para o time de produto. O time de comercial me fala também, olha, eu não sei o que essa funcionalidade faz, eu não entendo até hoje, ninguém nunca me explicou. Tá aqui a IA para te explicar, dentro de um projeto do Cloud. Então, já finalizamos por aqui, a gente já consegue resultados maravilhosos com esses projetos, colocando a instrução e colocando os arquivos. E agora, para mostrar que eu não, de fato, esses arquivos aqui, eles não estão acessíveis fora do projeto, eu vou fazer uma nova conversa, ó, novo bate-papo. E aqui não estou em projeto nenhum. Eu vou perguntar algo que estaria dentro de uma dessas planilhas. Então eu vou perguntar qual é o preço de conciliação bancária para 12 advogados. Olha, qual o preço do módulo de conciliação bancária para 12 advogados no mensal? Vou até copiar essa pergunta. Fiz a pergunta. Claro que dentro do meu cloud eu falo bastante de conciliação bancária, mas eu nunca passei esse preço específico aqui da planilha, nem essa planilha para ele, tá? Então ele até falou, olha, não achei um valor fixo de tabela, de valor por advogado registrado nas nossas conversas. Quer que eu monte essa tabela de precificação? Então, estou fora de um projeto, ele não sabe, ele não vai conseguir atuar. Agora, se eu vier dentro do projeto e aqui fizer a mesma pergunta, aí sim, ele busca naquela base de conhecimento, busca na tabela comercial de preço e me dá uma resposta satisfatória de acordo com aquilo que eu perguntei. Olha, tá lendo a tabela e ele falou, olha, R$ 1.090 por mês. Conciliação bancária. Inclusive aqui ele até errou um pouquinho, tá? Talvez em modelos um pouco superiores, porque eu falei, olha, para 12 advogados, ele me falou que conciliação bancária na faixa de 16 mais advogados, ele acredita que 12 entra na faixa do 16 mais, tá? Então... Ah, não. Olha. De novo, eu estou confundindo. Ele perguntando, olha, entra na faixa do 16 mais? E ele mesmo responde, não, 12 está na faixa do 6 a 15. Então é 790. Então, ele me passou uma informação errada aqui no início, depois ele mesmo corrigiu, tá? Mas a resposta correta veio aqui no decorrer da minha conversa. E esse é o funcionamento de um projeto dentro do cloud. É uma funcionalidade riquíssima e ouro puro se você consegue utilizar muito bem. Você pode separar as suas conversas por contexto e utilizar dessa forma, como um guru, como uma espécie de oráculo. Espero que você tenha curtido. Por favor, deixa o seu gostei aqui embaixo, deixa um comentário. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e te aguardo na próxima aula.
Grande abraço!